Olá, meu nome é Kailane Tamara da Cunha, eu sou do RP4. Hoje, o texto que irei ler é uma adaptação do artigo de Mendes e Nóbrega, de 2009, intitulado A Cultura do Movimento, reflexões a partir da relação entre corpo, natureza e cultura, publicado na revista Pensar a Prática, de maio a agosto de 2009. Cultura de movimento. A cultura de movimento, ao envolver a relação entre o corpo, natureza e cultura, configurando-se como um conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo de nossas vidas e na nossa história. Um conhecimento marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo e é revelado no movimento que é gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, brincadeiras, danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangindo as diversas maneiras de como o ser humano faz o uso do seu corpo, ou seja, como cria e vivencia as técnicas corporais. Um conhecimento que permite a compreensão do mundo por meio do corpo em movimento no ambiente, cultura e história. A linguagem sensível é revelada pela movimentação do corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da comunidade. Somos capazes de criar e recriar e, ao mesmo tempo em que nos expressamos, conseguimos nos comunicar. Pensar que a cultura de movimento envolve a relação entre corpo, natureza, cultura, por meio de uma lógica recursiva, é pensar que as técnicas corporais influenciadas pelo funcionamento orgânico e pelas trocas culturais, ao mesmo tempo em que criam e recriam jogos, as danças, os esportes, as lutas, as ginásticas, provocam mudanças tanto no organismo quanto na sociedade que estão inseridas. Podemos perceber essa recursividade quando acontece algum distúrbio na comunicação intraorgânica, como psicopatologias, distúrbios metabólicos e hormonais, podendo ocorrer desequilíbrio nos códigos da linguagem ou comprometer a capacidade de criar e imaginar. As criações humanas também podem influenciar os códigos primários, ou seja, aqueles relacionados ao conjunto de funcionamento orgânico. Assim, um determinado espetáculo, um poema ou um romance, um ritual ou uma dança, uma peça musical ou até teatral, ou até mesmo a narrativa empolgada de uma partida esportiva podem emocionar alguém até as lágrimas, afetando ainda que por momentos seu equilíbrio biológico, ou seja, alterando o ritmo e a qualidade da comunicação intraorgânica. Percebemos que os textos da cultura, como as danças, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as lutas ou as ginásticas, possuem uma relação constante com os códigos de funcionamento orgânico e com os códigos da linguagem. Destacamos ainda que Maus, de 1974, ao reconhecer que atos comportamentais são fenômenos biopsicossociológicos, já se empenhava em tecer relações entre a biologia e a cultura, uma vez que reconhecia que determinadas técnicas corporais influenciavam os fenômenos biológicos. Com relação à significação dessas práticas corporais, percebemos que possuem significados originais de acordo com o local em que foram produzidas, podendo mudar conforme o novo contexto e a interpretação das pessoas que a vivenciam ou apreciam. Nesse sentido,
O simbolismo das técnicas corporais varia conforme a educação, as diferentes experiências vividas e as trocas culturais. Em determinado local, uma atitude corporal pode ser permitida e em outro pode ser proibida, como ressalta Maus, de 1974. Ao serem criados no local ou advindos de outro local, os jogos, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas vão sendo recriados pelos seus participantes. Novos usos do corpo surgem, adquirem outros sentidos e objetivos também se alteram. Essa capacidade de atravessar bairros, cidades, estados e países, além de ocorrer pelo fato de serem considerados como sistemas comunicativos, também sofrem influência do que é valorizado na sociedade em que estão inseridos e acabam sucumbindo a ditames da economia do mercado e da especularização. Os jogos, as brincadeiras, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas são criadas e recriadas por meio de novas descobertas, de novas interpretações dos indivíduos e das sociedades, e são transmitidos por gerações, por diferentes grupos e épocas. Elas possuem normas específicas e independentes, mas podem se alastrar pelas diversas sociedades, permitindo as trocas culturais. Os sujeitos, ao reunirem-se para vivenciar ou apreciar determinada prática corporal, contribuem com a construção do espaço social. Espaço esse que vai sendo construído individual e coletivamente. Compreender a cultura de movimento a partir do entrelaçamento entre corpo, natureza e cultura também contribui para que os sujeitos tenham acesso às manifestações culturais de outros contextos sociais, com possibilidades de se estabelecer reflexões sobre as diversidades culturais, sobre as aproximações e as diferenças com suas realidades e a possibilidade de trocas culturais, contribuindo com a comunicação entre as várias localidades do mundo, assim provocando debates teóricos e intervenções, ligando práticas, modos de ser, de fazer e de viver diferentes realidades sociais e históricas. Podemos concluir a partir do texto que a movimentação sempre foi e é muito importante para o ser humano, tanto no quesito biológico quanto social. Usamos a movimentação para comunicar, nos se sentir bem e nos sentir inseridos em grupo desde muito tempo. Muitas culturas têm seus próprios movimentos que significam algo que só está inserido entre eles, e outros, com a popularização, principalmente com a ajuda da internet, vêm contribuindo para que a movimentação seja cada vez mais padronizada e conhecida por contextos diferentes. A movimentação corporal é e sempre será importante para a vida humana, tanto para exercício físico quanto para comunicação e socialização entre todos.